Salve, salve galera do Botafogo aqui no canal da Cachorrada Alvinegra. Sextou, cachorrada! Hoje eu queria abordar um assunto não relacionado ao time profissional, e sim à estrutura do Botafogo atual, né? E fazer uma reflexão com relação ao campeonato sub-20 masculino e também ao campeonato feminino. Mas o que me chamou a atenção ontem foi o seguinte: ontem teve o jogo Cruzeiro e Botafogo, né? Um jogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, né? E o Botafogo sofreu para empatar. O time do Cruzeiro foi predominante nos dois tempos e o Botafogo só conseguiu o seu empate no último minuto da prorrogação. Isso faz pensar o seguinte: que o Botafogo já evoluiu muito nessa fase SAF, Botafogo SAF, né? Já diminuímos o nosso passivo. Essa semana o Botafogo reduziu de uma forma muito impressionante, muito importante o seu passivo, pagou 138 milhões de dívidas, né? E está reduzindo gradativamente seu passivo, mas como ele reverte para que seja superavitário? É com shows, é com campeonatos e principalmente com venda do seu ativo principal, que é o jogador que ele vai formar na base, no CT, né? Aquele jogador que ele vê desenvolvendo desde o sub-17, sub-20, até chegar ao profissional, quando fará bons negócios, boas vendas, vide Palmeiras, vide Fluminense e vide outras equipes. A gente pensa muito como torcedor no título. O título é importante. Esse ano o Botafogo é bem organizado e planejado, não tão planejado assim, que a gente viu que ainda existem falhas nesse planejamento do Botafogo, mas a cada ano melhorando mais. Esse ano com um time mais forte e com um técnico que está dando um padrão de jogo, um equilíbrio emocional, a filosofia de vencer, um time vencedor. Nós já estamos no 4º lugar do Campeonato Brasileiro, entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Conseguimos nos garantir na 8ª da Copa do Brasil e também da Libertadores. Isso em pouco tempo de SAF. A SAF já reduziu, como eu falei, o seu passivo, vem reduzindo ano a ano, melhorando o seu faturamento. E eu acho que, como torcedor, a gente sempre pensa assim: o Botafogo tem que fazer uma reforma no estádio, ampliar a arquibancada, avançar, tirar a pista de atletismo, queremos uma arena forte, que pressione, mas esquecemos do fundamental. Para tudo isso acontecer e o Botafogo entrar num nível de times formadores, e que vai entrar no cenário nacional produzindo jogadores e exportando esses jogadores, nós precisamos de urgentemente olhar para o nosso CT, definir onde o Botafogo vai construir o CT. O CT Lonier já é um bom CT, mas não atende à necessidade e à integração desses times de base com o objetivo do John Textor, que é a filosofia dele, é o Botafogo Way, um Botafogo que jogue e que tenha uma identidade, mas essa identidade tem que ser formada na base, né, com os times de base, e para isso nós precisamos de uma estrutura que ainda não temos, essa integração. Ainda renovamos, se eu não me engano, com o Cefat, que é em Niterói, para a formação de jogadores de base. É muito distante do time profissional, essa integração fica difícil e, com isso, nós temos pouca possibilidade de produzir talentos. O Palmeiras a cada ano vende um jogador, o Flamengo repete a mesma coisa, e não é à toa que, se nós olharmos a tabela desse Campeonato Brasileiro, a gente vai botar uma coladinha aqui, porque eu não me lembro a posição correta dos times, mas aqui a Sub-20 o Palmeiras está em primeiro lugar, né? O Flamengo está em segundo lugar, quando o Botafogo, nesse momento, assume a primeira posição na zona de rebaixamento,
no 17º lugar, jogando mal, né? Atuando mal. Eu acho que ele não vai ficar nessa posição, ele vai melhorar, mas não chega na metade da tabela com tantos jogadores, de outros times, de outras equipes formadoras e que vão possibilitar negócios mais favoráveis para os times adversários. Essa é a nossa defasagem, esse é o nosso momento em que a gente tem que começar a pensar e o Botafogo agir rapidamente, negociar com a prefeitura logo esse terreno. Se não for aquele que tem um empresário que quer fazer uma troca para construir um grande condomínio, o Botafogo procurar outro. Existe um rumor que tem um terreno próximo do Lanier, pelo menos que seja próximo do Lanier, que não seja integrado, mas que seja próximo, para que a gente possa trabalhar realmente com estrutura, né, de academia, de fisiologia, de nutrição, todos esses talentos que porventura o Botafogo possam preparar e construir e transformar em produtos, em ativo para o nosso clube. Não esquecendo também do nosso futuro, tá? Que o feminino também hoje é um grande produto dentro do país e também no exterior. A Copa do Mundo brasileira está chegando, o Brasil quer sediar a Copa brasileira, já foi escolhido como sede, eu não me lembro de que edição, né, mas esse ano foi escolhido o Brasil como sede da Copa Brasileira, Campeonato Mundial Feminino. Então, está na hora, realmente já passou da hora de priorizar o CT, né? Priorizar a construção, dar essa estrutura para um grande passo que o Botafogo precisa dar, porque a gente vem evoluindo ano a ano, vamos fazer 3 anos de SAF e o que já mudou é incrível. Não estou aqui criticando a SAF e como ela vem atuando. Sim, me posicionando e evidenciando uma fraqueza de um time como o Botafogo, que é um time grande, né? E que não pode ficar mais na dependência só de importar para ter jogadores bons, pagar caro e na hora de vender não vai ter um retorno como se fosse um produto nosso, um ativo nosso. É essa a mensagem que eu quero passar agora no Sextou Cachorrada, para que a gente possa realmente, como torcida, cobrar e como time, como instituição Botafogo, pensar rapidamente nessa transformação, porque isso só vai gerar frutos daqui a 10 anos. 10 anos parece muito longe, mas não é. Em 3 anos nós já estamos disputando, já estamos em 3 competições para disputar título. Imagina se daqui a 10 anos a gente tenha um CT estruturado, completo, produzindo talento, né? E a gente ter a certeza que o nosso time do próximo ano será tão bom quanto o outro, porque nós temos talentos em casa, peças de reposição. É isso que o Botafogo tem que pensar, é isso que nós, como torcedores, temos que cobrar ao Botafogo. É essa transformação rápida. Já é um passado que o Botafogo tem que acelerar e trazer para o futuro rapidamente. É isso aí, gente. Sextou Cachorrada, um bom fim de semana. Domingo tem jogo Corinthians e Botafogo. Botafogo vai entrar com o Romero e o Corinthians vai entrar com o Romero também. Um jogo familiar. Que o nosso Romero seja bem sucedido e que a gente traga de São Paulo uma vitória, que 3 pontos fora de casa é fantástico para manter a nossa posição ali na tabela. Um abração, gente. Sextou Cachorrada.